Põe no seu pra eu ver. Bota aí. Pra gente falar com a Valéria. E aí? Tá Olá, olá. Tô posicionando minha. aqui. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, e você? Tô ouvindo também. É que a internet agora ela anda variando, né? Conforme. É, os ao vivo, os ao vivo da Globo dá um delayzinho, não é nós que vamos resolver, né? É. Fala mais pertinho, fala mais pertinho. Deixa eu arrumar aqui. Deixa o microfone mais perto. Olá, tem alguns amigos aí já entrando. Marco, vamos ver o que eu consigo enxergar Tá sem bem? Tá óculos. vida. Melhorou? Vitor, Melhorou meu tem que, som, Val? tem que aumentar um pouquinho mais o seu som, eu acho. Vou botar o fone também. É. Você tá me ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem a gente, pessoal? Dá um retorno aí do volume, se o volume tá bom. Ainda temos 2 Dá um minutos. retorno pra gente se vocês estão ouvindo bem a mim e ao Daniel. Olá! Olá, Tá, Natália! Olá, cortar. Érica! Olá, Adriana! Solange! Muito bom! Renato! O pessoal tá entrando. A gente está aqui com o Review Cinema, com o Daniel Abrantes, do Review Cinema, que faz críticas de filmes muito legais, dá sugestões. Ele tem um site, tem o Instagram do Review Cinema, sempre faz vídeos legais dando opinião a respeito dos filmes. E aqui vocês estão falando com a Valéria Marque. Tô dando uma força aqui enquanto o Daniel ajeita o som. Pronto. Agora você vai me ouvir melhor. Melhorou, né, Aí. pessoal? O som. Tô Dá de um fone toque aí agora. pra gente, se melhorou. Ó, 17 pessoas, hein? Tamo com prestígio. Estão aumentando. Vamos lá, chama os Não amigos, vai ser chama a igual da família. Sandy Júnior, mas Tamo lá. A gente vai papear sobre Shakespeare e sobre Hitchcock. Essa junção inusitada. assuntos chatos. É, muito, muito. Tô prevenido já, hein? Opa! A minha não tá aqui, mas eu também tô sozinha, então não tem problema. Tá certo. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Muito bom ter todo mundo aqui para a gente papear um pouquinho, falar um pouquinho sobre Shakespeare, Hitchcock, essa junção maluca e o quanto isso pode ser interessante aqui, né? E aí, Yeah. Daniel, quer começar aí? Que é você que tem que começar. Vou puxar, vou puxar. Val, obrigado, né? Acho que fazendo uma apresentação, como a gente vai ter um público aí bem diversificado, né? Tem família, tem turma de teatro, turma de cinema, turma do mercado financeiro, tem de Opa! tudo. Então, acho que fazendo uma breve apresentação aí, né? Eu tenho um canal aqui com alguns comentários, mais acho que sugestões e opiniões aí do que efetivamente críticas, né? E eu e a Valéria, a gente já tem uma relação aí de
alguma data, né? Já a Valéria me conheceu bem menor aí, devia ter uns 14 anos, sei lá quantos. Então já tem uma história aí, a Érica também, que tá online, uma galera. E, Val, acho que seria legal você fazer uma breve apresentação aí de você, do seu trabalho. E aí eu já vou puxar aqui a primeira questão, né? O principal motivo de estarmos aqui papeando e tal, né? Hoje é aniversário, salvo me engano, de nascimento e de morte, né? É, Teoricamente, ele nasceu e morreu no mesmo dia, né? ele Ao que se fechou o tem ciclo, registro. né? Então ele ficou redondo ali nas datas, né? Sim, 23 de abril de exato. 1616, né? Que ele faleceu e nasceu em 1560 e pouco, acho. Então acho que a primeira pergunta e chamada aí é para fazer uma breve introdução aí sobre quem foi William Shakespeare e por que ele até hoje, nós estamos celebrando o aniversário de um cara que, se estivesse vivo, né, estaria completando aí 450 e tantos anos, né? Então, por que, né? Tão celebrado assim. Exatamente. Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar fazendo essa live com você. Como o Daniel falou, nós Logo nos no céu. conhecemos há muito tempo. Eu acho que eu fui professora do Daniel de teatro quando ele era novinho. E ao longo dos anos a gente desenvolveu uma amizade e já papeamos muito, já trocamos muitas ideias e eu vi o Daniel amadurecer, crescer, e isso foi muito legal. Eu trabalho com teatro, eu sou atriz, sou professora de teatro também. Eu gosto muito de dar aula, eu dou aula há 30 anos, então tem bastante tempo. Eu tenho muitos ex-alunos, né, já, e é uma coisa que me gratifica muito. E faço parte do 42 Coletivo Teatral, que é um coletivo que tem um espetáculo muito legal que se chama Hamlet Ex Machina. E estávamos em cartaz no Centro Cultural São Paulo até o ano passado, agora estamos esperando aí ver o que a gente consegue depois É muito dessa bom mesmo. Inclusive, eu conquista. já conferi 2 vezes já. Já estive lá. Na Exatamente, você primeira e já na viu segunda. a temporada, né? A gente já está na Yeah. quarta temporada e acho que vamos caminhar ainda aí, se Deus quiser, porque a peça é extremamente atual. Yeah. Então, respondendo à pergunta, né, do porquê que a gente está discutindo Shakespeare depois de 450, lá vai pedrada, né? Ele foi um autor que dividiu o mundo, vamos dizer assim, é um divisor de águas no entendimento de mundo, né? Então, até Shakespeare, você tinha histórias onde o que prevalecia era a dualidade, né? Então, o personagem é bom ou o personagem é mau. Você não tinha o meio termo, né? Era tudo muito radical nesse sentido. E a gente vem do período da Idade Média, do longo período da Idade Média, onde essa dualidade, né, bom e mal, luz e sombra, ela era absolutamente contundente. O Shakespeare vem e começa a dar uma outra visão, né, do ser humano. Ele coloca o ser humano nas suas... Ele expõe o ser humano nas suas fragilidades, né? Naquilo que ele faz de bom, mas também naquilo que ele faz de ruim. Então, os personagens dele, principalmente os personagens da tragédia, onde a gente consegue ver isso bem, mas tem nos da comédia também, essa dualidade fica muito presente, né? Então, você tem o Hamlet, que é o mocinho da história, né? Que é o personagem que vai atrás da vingança do tio que matou o pai, né? Para quem não conhece a história do Hamlet, basta ver Rei Leão, que É é verdade. exatamente a história do É aquilo Hamlet, ali. né? A única diferença é que termina tudo bem no Rei Leão e na tragédia Mal do menos, né? Que tipo, o Rei é, Leão tem um sofrimento, até por ser infantil, né? Tem sim, uma tem o carga drama de drama, de dramático. sofrimento, de É, desilusão, né? E sim, sim. o Simba, ele nega realmente
quem ele é, né? Ele Sim, se exatamente. exila e, tipo, e acho isso bem adulto, né? Bem Sim. provocativo para ser algo infantil, né? Sim, sim, com certeza. Mas, de qualquer maneira, ele vai pelo lado do dramático, né? E o Hamlet original é uma tragédia. E por ser uma tragédia, o personagem central inevitavelmente comete alguma falta ou ultrapassa o seu limite e ele acaba morrendo, né? Essa é, vamos dizer assim, a regra do teatro da tragédia grega, né? O personagem central, de alguma maneira, ele ultrapassa o seu limite e é por isso ele paga com a própria vida. No caso do Hamlet, do Shakespeare, o Hamlet ele é o mocinho da história, mas ele comete atitudes muito ruins com a Ofélia, né? Ele realmente a maltrata e, de certa maneira, acaba, depois de transar com ela, de ter uma relação com ela, ele acaba jogando ela, chamando ela de prostituta, puta, e mandando ela para um convento, entendeu? Então, ele tem atitudes ruins. Então, essa outra maneira de ver o ser humano, isso É. foi tão contundente que isso mudou toda a literatura ocidental. O entendimento do ser humano, ele foi mudado radicalmente ali. Lógico que não houve só esse fator, mas esse, eu acredito que tenha sido um fator contundente. E por isso que ele é tão importante, tão interessante da gente. Os personagens dele são tão atuais, né? Porque ele nos mostra, nos revelam, né? Sem dúvida. Eu tenho escrito, né, um pouquinho aí numa pesquisa sobre Shakespeare e Hitchcock, e naquele livro que é quase uma bíblia, né, de estudo de Shakespeare, do Harold Bloom, o The Invention of Human, né, que eu acho que até foi lançado em português, mas é super difícil de achar e tal. Ele fala sobre isso, sobre como, na verdade, as peças do Shakespeare, né, e acho que isso é sempre legal de lembrar, né, que é algo que às vezes fica nebuloso, mas o Shakespeare era um autor, um dramaturgo, ele era um autor de teatro, né? Virou filme, virou conto, tem todo tipo de releitura que se possa imaginar sobre Shakespeare, mas Shakespeare foi um homem de teatro, né? E o Harold Bloom fala isso, que tudo que você traz para uma peça de Shakespeare, na verdade, aquilo que você trouxe é muito mais iluminado pela peça do que você vai iluminar a peça, né? Você não vai fazer, na verdade, uma grande descoberta sobre Hamlet, por exemplo. Na verdade, o Hamlet vai te ajudar a fazer algum tipo de descoberta sobre si mesmo, né? E tantos Sim, outros, sim. né? O próprio Hamlet, Macbeth, qualquer um dos personagens de qualquer uma das peças, né? E acho que uma das coisas que faz o Shakespeare até hoje ser tão relembrado é a quantidade de trabalhos que ele deixou. São 38 peças e mais, sei lá quantos sonetos, né? Então ele trabalhou muito. E tem muito material, né, para ser remontado, pesquisado. A gente sempre lembra de Hamlet, Otelo, Macbeth, enfim, são aí as mais das tragédias, né? São as mais lembradas, mas as comédias deles são deliciosas. Enfim, é Sonho, um sonho de uma material. noite de verão, muito barulho por Exatamente, nada, a noite de reis, a megera domada, a comédia dos exatamente. erros, que é engraçadíssima. Então, você está falando um ponto muito interessante. O Shakespeare, as peças dele, elas são muito ricas. Ele falava para o povo, não tem nada a ver essa visão de que era um texto elitista que falava para ele. Exatamente. Não, ele era um homem de teatro, um ator, ele escrevia para o palco, e ele escrevia e já ia para o palco, já testava, escrevia e já testava no palco. E ele falava para a população, para o povo. Para falar para o povo, ele usava de uma estratégia muito interessante. Ele trabalhava com metáforas, né? Então, sei lá, ele ia falar de algum sentimento, então, de repente, não vou lembrar agora um exemplo específico dele, mas sei lá, de repente ele falava, sei lá, como um leão, eu me senti tal, de tal coisa. Ele sempre pegava um exemplo cotidiano que a plateia iria compreender
Verdade. e colocava em cena. Então, havia a compreensão da situação do personagem. E uma coisa interessante, o teatro dele era feito, né? A época áurea do teatro dele foi feito no Globe Theatre, que era um teatro que hoje, em Londres, tem uma reprodução de como era exatamente. Você pode ir lá assistir as peças do mesmo jeito que era na época do Foi Shakespeare. destruído, acho que duas ou três vezes, né? Ficou Teve fechado. incêndios. Ele foi reconstruído em outro lugar, não no lugar É, original, mas nos moldes originais. Então, como você não tinha efeito de luz, você não tinha nada disso, você não tinha mudanças de cenário, era uma estrutura, as pessoas ficavam ou em pé ou em camarotezinhos, vamos dizer assim, e o melhor lugar era o em pé, colado no palco, né? Era aberto, o céu aberto. Então, quando o personagem entrava, ele dizia, né? Estamos, sei lá, no navio e não sei o que lá. Então, é. ele introduz aonde ele está, ele ambienta onde ele está e ele usa desse artifício das metáforas para a plateia entender o que o personagem está sentindo. Existe... e assim, duas coisas importantes. Uma ele foi um excelente adaptador. Porque, na verdade, ele basicamente É. não inventou nada. Ele Várias pegava a histórias história. dele já eram contadas, já existiam, e ele só. Não, lógico que ele era um homem absolutamente fenomenal, mas ele pegou, sei lá, um conto italiano que falava do Romeu e Julieta e É. criou uma obra-prima, entendeu? Então, assim, o talento dele é inegável, E mas a ele estrutura, né? era um grande adaptador. Ou seja, um homem, um homem de teatro mesmo, que criava a sua Sim. dramaturgia dialogando com as obras que existiam, com o passado, com aquilo que ele mesmo sentia, né? É. E então, assim, a obra dele é maravilhosa, é riquíssima, tanto que dizem que talvez ele não fosse ele mesmo, né? Existe toda uma Todo um mitologia, complô, todo, Francis Bacon, né? Todo um que existe evoca aí toda uma outros teoria autores. da conspiração de que ele não seria ele mesmo, de que a assinatura era uma assinatura de alguém meio analfabeto, então que supostamente ele seria um autor da corte que usou de uma outra pessoa para se fingir, para escrever essas peças porque não poderia dizer quem era. Existe um filme que é até com aquele diretor que fez Independence Day, eu esqueci o nome dele. Diretor Michael Bay? Não. O que fez aquele filme Independence Day, né? E ele fez um filme chamado Anonymous, onde Ah, ele tá. coloca essa história, entendeu? Eu não Onde ele assisti, coloca. já ouvi falar. Não assisti. Eu vi. E aí tinha, assim, tem gente que diz que isso é um absurdo, que isso não é verdade, que não sei o quê. Mas ele brincou em cima disso. E no filme, o cara que é o Shakespeare é um cara completamente despreparado, entendeu? É um boneco. Um E o laranja. autor seria um nobre, né? Mas não tem como a Ah, gente saber isso. não, e não tem como saber, embora o que me parece é que dos grandes pesquisadores do Shakespeare, essa teoria não é muito considerada, é um negócio que fica assim um pouco marginalizado ali, né? Sim, Não é algo tido como uma grande verdade assim. Acho que muito em função de tentar preservar realmente a imagem bonita da obra do cara, né? A obra existiria independente se Shakespeare foi um ou outro, né? Mas acho sim, que desmanchar isso iria ferir um pouco, né, a sim, obra. Então acho que a tentativa de preservar é bem nítida, assim, dos grandes pesquisadores e das sim. pessoas do meio mesmo, né? Porque como ele tem elementos de muitas áreas diferentes, então ele escreve coisas de, sei lá, da física, da química, da alquimia, da história, da poesia. Ele Uhum. sabe tanta coisa diferente que se questionava que como que uma pessoa poderia saber o que ele sabe, já que ele vinha de uma família
de pais analfabetos, né? É. E acho que a mulher dele também, né? Porque o Shakespeare ele foi casado, mas me parece, ao que tudo indica, ele engravidou esqueci o nome dela, Anne Anne, Hathaway. O nome da Anne atriz, né? Hathaway. Exatamente o nome da atriz, que é ótimo até. Muito E, boa. e eles tiveram gêmeos, o casal de gêmeos, mas ela ficou na cidade de Stratford-upon-Avon, que é a cidade em Londres, que é uma cidade muito legal e é maravilhosa, e ficou lá e foi para Londres, né? E tanto é que tem aquele filme muito legal que eu amo de paixão, que eu adoro, que é o Shakespeare Apaixonado. Eu gosto bastante também e acho que é um excelente material. Ele romantiza, né? Tem todo um romance ali e tal. Mas ele é um retrato muito legal da época, né? Eu acho que nisso aí o filme é, putz, perfeito. Ou quase perfeito. Sim, lógico, é um filme romântico, né? E eu confesso que o meu lado romântico gostou do filme. Não, é aquele Shakespeare bonitão lá. O Kenneth Branagh, ele fez uma versão Tudo Verdade. Acho que de 2017, que já é um Shakespeare mais envelhecido, narigudo, careca, né? Muito menos bonitão do que o Fiennes lá, que fez o Shakespeare Apaixonado, né? É verdade, é verdade. Mas nesse filme é muito legal porque a ambientação é muito próxima do que era e tinha essa questão das mulheres não poderem interpretar, né? As mulheres não podiam. Isso. Nós mulheres aqui não tínhamos possibilidade de interpretar papéis no teatro de Shakespeare. Queria só dar um oi aqui, olha, o Ivan, o Murilo. Tem uma turma legal aqui. Tem uma turma legal. A Érica tá lembrando que é de São Jorge também, né? Quem mais? De São Jorge, verdade. Eu tô sem óculos. A Érica lembrou aqui o nome do filme, é o do diretor, né? Anônimos, do Roland Emmerich. Isso, ele... Oh, e aí ela puxou uma polêmica boa aqui. Será que o homem é capaz de escrever uma obra genial aparenta ser um homem que escreve uma obra genial, né? É bem isso mesmo, eu acho. Pois é. E eu, particularmente, nossa, nem sequer questiono se foi um complô, se Shakespeare era uma fraude ou não. Eu acredito tranquilamente que o cara existiu, escreveu, era um homem com qualidades, defeitos e segue a vida, né? É totalmente possível alguém ter... Quando eu era mais novo, eu não acreditava com esse nível de profundidade, não é possível. Mas aí você pensa em Shakespeare, você pensa em Lennon e McCartney, você pensa em Raul Seixas, aí você fala, meu, é totalmente possível. Tem uns caras que vêm passear aqui na Terra, deixam alguma coisa e vão embora, e voltam talvez, enfim. Então, eu particularmente acredito totalmente. Eu também acredito e acho que a obra dele, ela é um legado para a humanidade, né? Total. Eu valorizo todo mundo que veio depois e eu sou uma pessoa que gosto de pensar no presente e valorizar o que está acontecendo no presente. Perfeito. Mas eu acho que o Shakespeare, a gente não tem como perder ele como um dos nortes, né? Uma das referências, porque é tão brilhante, é tão interessante tudo que ele fez, que realmente não dá pra gente não levar em consideração, né? Total. Eu concordo totalmente, acho que alguém comentou aqui no meio do caminho. É um pensamento super comum de dizer que Shakespeare, que a obra, né, permanece atual. Para mim, a definição mais brilhante que já foi dada sobre esse tipo de pensamento, né, foi do Plínio Marcos numa entrevista para o Jô Soares, que ele fala, não é que o negócio está atual, é que nada mudou. E o Shakespeare, ele vai no ponto-chave, ele lida com ciúmes, ele lida com traição, ele lida com amores, ele lida com
medos. Não. Se um dia não tivermos mais esses 4, 5 Componentes, né? elementos aí, a gente realmente terá sido extinto, né? Tranquilamente. Então, acho que por isso que Teríamos fica. evoluído para outra dimensão. Ou virado máquinas, né? Não sei. Então, acho que por isso que ele se mantém tão atual, né? Porque, na verdade, qualquer novela, história, filme, desde a Marvel até o cinema de arte, né? Que eu nem gosto muito desse termo, mas em qualquer caso você vai visualizar algum elemento shakespeariano, né? Porque o Shakespeare, Sim. de certa forma, ele condensou tudo tão bem que depois da existência dele, é o que você falou, ASDS, né? Digamos assim. É, Porque depois dele é impossível desamarrar aquilo, né? Tá vinculado ao cara, né? Um complô ali de dois caras querendo roubar a fortuna do pai. Pronto. Já tá lá, entendeu? já está lá. E Então o legal também é que esse desdobramento da obra para outras mídias. Então, perfeito. quer dizer, você tem, além de variadas adaptações de teatro, de todo tipo de adaptação, você tem adaptação para cinema, você tem adaptação para novela. Por exemplo, não sei se vocês lembram daquela novela O Cravo e a Rosa, que teve É no verdade, é Globo, a Megera, era né? a Megera Domada, com todos os nomes dos personagens, a situação dos personagens. É, Você tem adaptação para quadrinho, você tem adaptação para mangá, é. você tem adaptação, sei lá, de tudo quanto é jeito. Todo, performance, conto, aí vira em livro, livro para criança, aí depois vira adapta do livro. Então, quer dizer, existe um percurso, um diálogo de criação e de adaptação em variadas mídias que é maravilhoso, entendeu? E que deixa a obra dele, então, mais legal ainda, né? E atual, né? Por Sem exemplo, dúvida. eu estava conversando com a minha sobrinha, ela estava falando do filme Ofélia, que é um filme. Esse eu ainda não vi, esse eu preciso ver, eu só vi o Também não vi, trailer. não. O trailer é bem legal. Aquela atriz que fez o Star Wars, né? A Rey. Eu esqueci o nome dela. E é uma Como... adaptação onde você tem o ponto de vista da Ofélia de tudo que aconteceu. Então, você tem variadas configurações para entender a obra dele, né? E isso Total. fica muito legal, Acho né? que nos anos, sei lá, século XIX, se não me engano, tiveram dois irmãos, né, que começaram a fazer as adaptações para pequenos contos. Eu tenho esse livro aqui. Para pequenos contos, voltados até um pouco mais para um infanto juvenil, assim. E de todas as peças, né? E resgata super bem, que são contos aí de, sei lá, 15, 20 páginas que condensam ali as peças, né, de uma forma super legal. É o Charles e a Mary Lamb, que Então, você acha fácil isso na Amazon ou livrarias e tal, super baratinho. E é uma forma muito legal de se apaixonar por Shakespeare, que é um pouco do que eu vou puxar aqui o nosso gancho da conversa. Eu vejo que sim. tem duas grandes formas de celebrar e adaptar Shakespeare, né? Uma delas é a adaptação pura e simples, né? Você pega ali um texto original do cara e, e transporta aquilo para o teatro ou até para o cinema, que acabou sendo aí a continuidade do teatro, né? Então, existem adaptações um pouco mais restritas ao texto original e algumas um pouco mais abertas, mas todas muito claramente adaptações de Shakespeare, né? O Kenneth Branagh, Laurence Olivier, vários caras fizeram isso ao longo do tempo, de uma forma direta. E existem adaptações que são shakespearianas, né? Elas têm ali uma atmosfera, o cara ele não declara que aquilo é uma adaptação direta, mas tem todos os Os requintes elementos. ali de algo do Shakespeare, né? E,
das tuas, assim, dos filmes que você viu, montagens e tal, até a Erika também tá puxando essa ideia, né? Quais que você mais gosta? Enfim, quais que chamaram mais a sua atenção? Então, essa pergunta é muito difícil para uma pessoa libriana, entendeu? Porque ela não consegue se decidir. Fala 5, Eu, 10. na verdade, eu gosto de muita coisa. Então, mas assim, por exemplo, eu gostei muito dessa adaptação do Shakespeare Apaixonado pela criatividade, porque demonstrava muito essa coisa do teatro. Eu gosto Verdade. muito do filme com o Leonardo DiCaprio, que é Romeu mais Julieta. Foi muito criticado, porque Eu gosto também. eles usaram o texto original, mas para uma adaptação de moderna, com em vez de espada era um Com a revólver, arma, né? em vez de ser na cidade de Verona, era Verona Beach, era uma outra configuração. Eu gostei muito, eu gosto muito da estética do filme e eu acho bem legal. Tem um filme do Filme mesmo ano, completo. inclusive, de 96, esse filme, do Romeu e Julieta, Romeu mais Julieta, né? É. Tem um outro filme de 96 também, de um cara chamado Lloyd Kaufman. Ele era um Hum. diretor de filmes B, filmes alternativos, assim, filmes super exploitation, com cabeça explodindo, com toda aquela maluquice. E ele fez um filme chamado Tromeu e Julieta, em Hum. 96 também, mesmo ano. Super maluco, mas que também é uma adaptação perfeita, assim, direta daquilo que é a peça. É bem curioso, assim. É um contraste bem legal. Ah, isso é legal. Tem aquele filme que ficou também meio cult, que chama Rosencrantz e Guildenstern Rosencrantz, estão mortos, né? E na verdade eles pegaram dois personagens que aparecem só do num trecho Hamlet, né? dessa, que é o Rosencrantz e Guildenstern, e fizeram sob a ótica deles, entendeu? O que é maravilhoso. É, O que ficou um filme incrível, mas sob o ponto de vista de dois personagens que vão morrer, que a gente sabe que eles vão morrer. Entendeu? Eles estão ferrados ali. Então, eu lembro de uma adaptação teatral também, que foi feita há muitos anos atrás, no Piccolo Studio, pelo Leopoldo Pacheco, a Cida Almeida, e era assim, acho que chamava Masmorra. Então eram os grupos. Acho que parou uhum. aqui um pouquinho, né? Deu uma travadinha, Tá me mas ouvindo? Tá voltou me já. ouvindo? Deu uma travadinha, Tô. né? Voltou? Ah, não vamos travar, O não. meu tava tão bom. O meu tá funcionando. Tá dando? Tá dando? Tá dando, Dani? Tá. Então, E você? tá, Boa. tá dando, tá dando. Então, aí essa peça, eles são os atores que aparecem no Hamlet, que foram presos na masmorra e eles né, vão contando a história do Hamlet do ponto de vista de quem tá na masmorra, entendeu? Então é bem legal, é bem legal. É bem interessante. Tô vendo aqui Eu que eu ouvi fico esse por aí. causa do sinal. Eu gosto, Você esse que viu, a Erika Eduardo? citou, esse da Erika citou, que é do Kurosawa, do Macbeth, né? O Trono Manchado de Sangue. É um negócio impressionante, né? A bruxa do Macbeth nesse filme, dentro das bruxas de Macbeth que eu já vi no cinema, acho que essa aí é uma que eu boto lá no. Se não a melhor, tá entre elas. É um negócio espetacular. O Kurosawa também adaptou da forma dele, né? É O Rei maravilhoso. Lear, que é o Han, filme chamado Han. Aham. Excepcional também. O Kurosawa demandaria todo Um um programa sobre comentário à ele, né? parte, né, sobre o Kurosawa, porque tão grande quanto Hitchcock ou quanto qualquer outro, né? E gosto muito das adaptações, por exemplo, que aí são as diretas, né? Do Kenneth Branagh. Eu acho que ele tem um timing assim, o muito barulho por nada dele. Eu acho um negócio extraordinário, assim. Eu gosto muito daquele filme. Eu acho
super, tem um timing gostoso e tal. O Macbeth do Polanski, Macbeth do extraordinário Polanski é também. muito O legal. Polanski também é outro que. E ele é super. O Polanski é legal porque ele é bem. Tem um espírito assim de Shakespeare muito forte, assim. Todos os Sim, filmes dele, o Bergman também, né? São filmes que são super shakespearianos. O Bergman, aliás, é um cara legal de mencionar. É, o Bergman era um cara que todo mundo conhece a obra dele no cinema. A obra dele no teatro é 4 vezes maior do que a obra dele no cinema. Então, o Bergman acho que fez, sei lá, 60 filmes como diretor, barra roteirista, barra produtor ali em alguns casos, e ele dirigiu e adaptou no teatro coisa de 200 peças, assim. Ele era diretor do Teatro de Estocolmo e tal, inclusive muito Shakespeare. é Então, o bastante, é Bergman é um bastante. cara que Você tá me Shakespeare ouvindo? influenciou fortemente. Tô. Tá dando uma travadinha, né? Tá dando uma Agora travadinha tá, aí, né? acho que estabilizou. Agora tá estável aqui É, pra mim. tá bom. Como é que tá pra você? A Érica mencionou o Agora negócio melhorou, porque da adaptação. Oi. não, diga. A Érica mencionou o negócio da adaptação direta e indireta, né? O que eu considero como a direta é algo fielmente ali adaptado do texto original, né? Como, por exemplo, os que a gente citou, o Hamlet do Kenneth Branagh, por exemplo, é o texto original e tal, né? As indiretas eu Integral. considero que são esses caras que pegam uma determinada peça ou pegam elementos de Shakespeare e transferem isso para uma nova obra e tal. O que eu já faço até um paralelo com esse tema que eu tenho pesquisado e abordado, né? Do Hitchcock ser um cara Sim, shakespeariano. O cinema do Hitchcock, paralelos aí, né, entre o cinema do Hitchcock e a obra do Shakespeare, né? O cinema do Hitchcock ele fala diretamente de traições, mentiras e dissimulações ali sobre diversas coisas. Oi, voltou? Você me ouviu? Deu uma travadinha. eu tô ouvindo. Tá cortando pra mim, mas acho que não tá cortando pras É. pessoas, tá, pessoal? Vocês Não, não, estão pra mim conseguindo tá, ouvir a para mim gente tá indo. aí? Oi, Roberto. Ó, estamos com 37, estamos mantendo bem aí. 37 pessoas. Estamos mantendo um bom público aí. Eu vejo que o Hitchcock ele tem muito Ô, aguenta aí, pessoal. Ó, o pessoal tá falando que tá bom. Acho que no geral, É. Então acho que no a geral minha tá é rodando aqui, bem. viu? A minha região aqui, que toda hora dá um pouquinho de. Mas enfim, você ia falar do Hitchcock, né? É. Então, o cinema do Hitchcock é muito mais. O Hitchcock ele é lembrado, né, e possivelmente sempre será como o mestre do suspense e tal, que não passa, de uma forma muito resumida, de uma manipulação ali dos nervos da plateia, né? Omitir e entregar informações e tal, para manipular o público ali dentro de um determinado momento ou de um filme inteiro, né? Mas ele tá. O cinema dele fala muito sobre essa questão humana. Então, a profundidade das personagens é muito grande. É, em alguns filmes, até trabalhados de uma forma super, super provocativa, assim, tipo Vertigo, Um Corpo que Cai, que é um filme do Hitchcock que foge parcialmente ali de tudo aquilo que o Hitchcock representa. É um filme super que tem até um espírito ali meio fantasioso, que geralmente o Hitchcock é super realista da forma dele, mas não tem espírito, não tem nada. É algo super
pé no chão. E o Vertigo é um filme que flerta quase ali com um negócio espiritual, assim. Ele é um filme super obsessivo e tal. Então, acho que o Hitchcock é um exemplo de um cara que captou elementos shakespearianos. Uma coisa que eu adoro no Shakespeare, que tá das 38 peças, deve estar em 39. É o negócio de pessoas interpretando outras pessoas, né? Toda peça de Shakespeare tem alguém que se disfarça de alguma coisa, ou se esconde atrás de um armário, ou finge ser alguém que não é, para conquistar um Um determinado objetivo, arbusto. né? Todo tempo isso Sim, tem acontece. muita. No Medida por Medida isso acontece. No Henrique V isso acontece. Em um monte de peças isso acontece, né? Acho que uma das melhores é Noite de Reis, né? A, a Viola, né? Ela Se disfarça. passa a peça inteira disfarçada, né? Ela finge realmente ser alguém que não é. E isso é muito Hitchcockiano também, né? Nos filmes do Hitchcock, as pessoas estão o tempo todo fingindo ser algo que elas não são, assim. Em quase todos os filmes também. Então, inclusive num Corpo que Cai, né? Não vou dar um spoiler Sim. aqui, caso alguém não tenha visto, mas O Corpo que Cai é um filme sobre uma mulher que não é quem ela diz que é, né? E então eu acho que isso é um tipo de adaptação que traz assim elementos shakespearianos sem fielmente adaptar um determinado texto ali, etc. Eu acho isso fantástico aí. Woody Allen também é super shakespeariano. Tá todo mundo mentindo o tempo todo nos filmes do Woody Allen, quase ninguém fala a verdade. Aquele Vicky Cristina Barcelona é uma combinação ali de Sim. pessoas decepcionantes, né? Mentirosas, assim. Extraordinário, assim. E Então, vai, pode. não, então, essa coisa de você colocar o personagem na sua máscara, né? De você expor a máscara, isso é muito interessante. O Shakespeare faz isso nos personagens e ele também usa do artifício do teatro. Ele usa Exatamente. muitas vezes de cenas para poder né, escancarar alguma situação e tal. Agora, eu tenho um dos personagens dele que eu acho que combinaria muito com o Hitchcock, se a gente pudesse fazer isso. É o Ricardo III. Tô. Eita, esse sinal tá terrível aí. Esse sinal tá terrível aqui. Tá me ouvindo? Você me ouviu? Daqui tá bom. Tô te ouvindo bem. Tá? E não tá Então, travando, o não. Ricardo III, ele quer o trono e entre ele e o trono tem acho que um monte de gente e ele vai Ele vai matando matando um todas por as um. pessoas até ele chegar no trono e tem uma cena fantástica que é quando ele mata um dos personagens, ele vai ao velório com a mulher do cara que ele matou e ele tem um diálogo completamente interessantíssimo. Ele tem uma lábia, ele consegue dar em pingo d'água e ele ganha a mulher. Tudo bem que ela não tem muita alternativa, ela é colocada em xeque-mate ali, né? Mas ele acaba conseguindo o compromisso dela casar com ele no velório do marido que ele matou. E tudo isso de É uma uma maneira frieza. maquiavélica. E eu acho que, eu não sei porquê, mas eu acho que ele tem a ver com o Hitchcock. Nossa, total. Poderia, Ó, o Ricardo poderia estar III, o Ricardo III, eu acho que o Iago, né, do Otelo, o o Iago, Iago acho que o é Iago, super, né? Porque exatamente. eu acho que uma semelhança muito forte, esse negócio do suspense, né? O suspense, o Hitchcock acreditava nisso e desenvolveu isso como ninguém, né? Que é a questão de você dar mais informações para o público do que para os próprios personagens que estão interagindo ali. Então, ele dava um exemplo super famoso, que era o negócio da bomba debaixo da mesa, né?
Você às vezes está vendo uma cena, dois personagens conversando numa mesa de um restaurante, de repente uma bomba explode, né? Isso é uma surpresa. Se você mostrar para o público, no primeiro minuto daquela conversa, que tem uma bomba debaixo da mesa, e você deixar 5 minutos aquelas pessoas conversando, aí a bomba tá na contagem regressiva, aí as pessoas estão conversando lá sobre o jogo do final de semana, aí a bomba já tá 1 minuto a menos, você fala, meu Deus do céu, essa bomba vai explodir. Isso é o suspense, né? É você jogar a informação para o público o tempo todo e deixar o cara na cena completamente perdido, né? Sem informações. Sim, sem E o saber o que Shakespeare, fazer, né? exato. E se você pegar peças como Macbeth, Ricardo III, Otelo, você sabe desde o minuto 1 quem é o culpado. Isso não é omitido. Diferente da Agatha Christie, por exemplo, né? A Agatha Christie, ela deixa tudo lá pro final. Ela vai te sabotando durante todos os livros e tal, e lá no final ela te entrega a resposta de quem era o culpado. O Shakespeare, não. Do minuto 1 ele já fala, meu, o culpado é o Iago, o culpado é o Ricardo III, o culpado é o Macbeth, ele matou o rei. Toma, ele matou. Então, eu acho super relacionado, né, entre os Dani, dois. será que nós estamos no ar ainda? Tem alguém que me mandou mensagem que tinha caído o vídeo? Não, Olha, tá o no meu ar, né? tá no ar. Vocês estão vendo a gente aí, moçada? Acho que estão, sim. Ó, Pra mim Marcelo, Pedro, tem 30 Kátia, pessoas aqui, 20 e Érica. poucas. Então, porque eu não. Um amigo meu mandou uma mensagem que tinha caído. Bom, então, se estamos ainda, que bom. Sim, tá funcionando. Obrigado, David. Então, Boa. mas é maravilhoso isso que você falou, né? Ele vai deixando a gente no suspense e ele usa desses elementos do que o Shakespeare tem, no sentido também dessas coisas de ter alguém escondido, de ter alguém esperando, de Exato. ter alguém. E também no sentido da dualidade, né? Dos personagens e da máscara mesmo, né? Daquilo, eles são aquilo que eles não aparentam, né? Então você tem alguém com uma determinada imagem e o que ele é de verdade é outra coisa, né? E que mais? Quais Exato. outros elementos que você percebe entre Shakespeare e Hitchcock? Um negócio que eu acho que é essa questão do teatro no teatro, tem muitos filmes do Hitchcock que tem o próprio teatro, o espaço, né? Sempre em alguma cena do filme, né? Alguns muito evidentes e outros menos. O primeiro filme dele chama O Jardim dos Prazeres, The Pleasure Garden. É um filme de 1926, se não me engano. E se passa no teatro. Toda a abertura do filme é dentro de um teatro, né? E tantos outros. Cortina Rasgada é um filme que termina num teatro. Ele é uma ópera, mas enfim, o espaço, né? O Disque M para Matar é um filme que tem um lance ali, uma cortina em Sim. determinado momento do filme que se parece muito com uma cortina de teatro. I Confess, que foi traduzido literalmente para o português como A Tortura do Silêncio. I Confess, que é um filme com Montgomery Nossa! Clift, que é muito bom. Ele termina num teatro. Então, o próprio espaço do teatro aparece muito nos filmes do Hitchcock, né? Além disso, e essa dissimulação, todo mundo está sempre fingindo que é algo que não é e tal. Que não é de fato, Exato. Eu destacaria muito essa questão que homens e mulheres de Shakespeare têm muito, mais as mulheres do que os homens. Vou dar um exemplo do Antônio e Cleópatra, tá? Que é o quê? É algo muito forte no Shakespeare, a questão do dever,
e meio que da profissão, né, do ofício daquela pessoa ou a condição social dela. E por isso que eu falo que se aplica mais à mulher do que o homem em determinados casos. Um ofício impedir a pessoa de fazer eventualmente aquilo que ela tenha um desejo de fazer ali. É, dentro do Antônio e Cleópatra, por exemplo, né, é um casal que fatalmente não vai ficar junto, né, por uma incompatibilidade de deveres deles, né? O dever Sim, da sim. Cleópatra é ser a rainha do Egito e defender o reino dela, e o dever do Marco Antônio é, é ainda ser um general romano, aquela coisa toda, né? E os personagens do Hitchcock, Sim. os casais do Hitchcock, os homens, as mulheres, invariavelmente, o dever deles impacta diretamente no, no andamento de toda a ação. Então, os casais do Hitchcock, eles são sempre incompatíveis, ou na grande maioria dos casos, são incompatíveis. Assim, ninguém fica junto nos filmes do Hitchcock. Um Corpo que Cai, Psicose, Os Pássaros, ah, Janela Indiscreta, eles ficam juntos, mas tem uma pegadinha no final ali que é super traiçoeira. Então tem muito disso também. O que você acha dessa questão do ofício, do dever e principalmente das mulheres de Shakespeare, assim? Então, esse é um outro universo, né? Que a gente consegue trabalhar. Vocês estão me ouvindo? Eu tenho a impressão. Eu não sei quanto tempo a gente tem também. Tem gente aqui falando que a gente. A Eu gente tem vi quanto aqui tempo, agora. Dani? Não sei. A- Dura 1 hora, mais ou menos. É engraçado, não caiu aqui, aparentemente. É? É. Então. Não, então, eu acho que tem um universo imenso né, com relação às mulheres, né? A gente tem várias adaptações, é, inclusive adaptações. Oi, tá me ouvindo? Oi, deu uma cortadinha, mas estamos ouvindo. A galera tá ouvindo aí também, estão confirmando. Eu acho que deu uma cortadinha. Eu acho que a gente vai ter que se encaminhar já já para o final, para a gente poder não perder a, a conexão. É uma Mas hora. eu acho que porque é 1 hora. E eu acho assim, tem personagens muito interessantes, adaptações muito interessantes com relação às mulheres, entendeu? Eu acho que a gente deveria um dia falar sobre isso. A gente podia pegar um dia e Pode falar ser? só das mulheres, elencar todos os personagens e trabalhar um pouco as questões de cada uma. Eu acho que valeria a pena. E fazer também, pode-se fazer um paralelo com as mulheres de Hitchcock, porque ali você também tem um universo feminino, lógico que É. muito também, inclusive difícil na condução da filmagem, né? Porque o Hitchcock, ele era muito cruel, né? Em muitas situações, a É, filmagem dos pássaros, dos parece que houve pássaros, a toda Tippi Hedren sofreu bastante tem, pelo que dizem. É. Inclusive, a Tippi sim, Hedren, ele ela fez ficou aquela filma meio da cena da cabine telefônica, né? meio, ela ficou meio alterada. Tem até É, filme sobre no isso. ataque dos Por incrível que pássaros, ele filmou acho que pareça, umas 40 vezes. a Tippi Hedren, ao que tudo indica, que é a atriz, né, que faz essa cena, ao que tudo indica, ela ficou meio pancada mesmo, assim, depois de um tempo. Ela fez um filme, acho que nos anos Ficou. 80, chamado Roar, de rugido. Ela fez o que o Hitchcock fez nos Pássaros, só que 40 vezes pior. Ela fez meio que um filme sobre pessoas no meio ali de um safari, sendo atacadas por leões e todas cenas reais, assim. Ela fez os atores perderem, se cortarem todos, Nossa, gente machucada. Uma maluquice, chama Roar. Tem o. Eu vou mandar depois de algum jeito. meu Deus, então ela foi. Ela ficou Mas pior do olha, que com ele. relação ao. Então, você vê, o trauma faz muitas vezes você se tornar
um algoz É, também, né? é Isso é uma verdade. coisa que bem complicada. A gente aqui tentando analisar, né? Mas eu acho que valeria a pena a gente fazer um dia sobre as personagens femininas, entendeu? Vamos, vamos. Se a gente Amanhã. puder Amanhã fazer uma não. outra Quarta, live quinta que vem. sobre as personagens femininas, sim, podemos, Vamos. podemos fazer. E aí a gente para, Beleza. tá bom? Very good. E aí, pessoal, vocês É, gostaram? Gostaram aí? Aí tem alguém falando, o Felipe falando, sacanagem, live de sertanejo dura 5 horas, a de vocês não passa de uma. É verdade. Sandy Júnior, pô. Sandy Júnior ficou 3 horas e tralalá, pô, passando. Olha a Alguém quer Karina, fazer, o sei lá, Pedro, a gente tem a tipo 5 minutos. Kátia. Alguém tem alguma pergunta daquelas assim? Alguma pergunta bem. Tem E que aí, ser pessoal, polêmica. vocês curtiram essa conversa? Vamos falar sobre as mulheres de Shakespeare na semana que vem, então? Isso aí. Ninguém tem nenhuma perguntinha? Vamos ver se. Mas tem que ser pergunta das polêmicas, assim, daquelas bem tipo. É, tá aqui também. A Mari, Walter. Ah lá, tem pergunta, gente? Qual o melhor filme do Hit? O Marcelo tá O perguntando. melhor. Difícil, né? Um corpo que cai. Vou de clássico. O corpo Um que corpo cai, que né? cai. Eu gosto de Janela Indiscreta, eu acho legal também. É o meu favorito também. Meu favorito pessoalmente é Janela Indiscreta, mas acho que o corpo que cai, ele tocou em pontos ali muito interessantes. Ó, o Roberto falando Mulheres de Shakespeare, adoro. Faremos. Não é? O David também falando, a Solange também concordando, a Carmen adoramos. Então, ó, É, muito ela é minha legal, mãe, né? pessoal. Gostamos bastante da presença de vocês. A gente tá tendo aqui, eu tô tendo que andar pela casa para conseguir o sinal, mas até que tá dando, Foi muito bom, foi né? muito bom. Val, brigadíssimo Muito bom. pela disponibilidade, pela presença, pelo papo. Vamos já deixar aí pré-agendado para quinta-feira que vem, então, que é véspera de feriado, inclusive. Isso, quinta-feira. Fechou. Ótimo. A A gente faz o gente já happy faz um hour. levantamento geral, daí o pessoal. Isso. E o pessoal pode ver os filmes Boa. no final de semana. Aproveitar e ver. A gente traz as indicações e o pessoal vê os filmes no final de semana. Muito bom. Muito É isso bom, aí. Dani. Valeu, Tá Val. bom, Obrigadão, viu? pessoal? Valeu, Obrigada, viu, turma. por vocês estarem aí com a gente. Foi muito bom. Adoramos. Valeu, valeu, Dani. Valeu. Beijo. Valeu, tchau.